Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre Perdido em Marte, o livro e o filme. É importante dizer que eu tô gravando essa parte antes de assistir o filme. Eu vou falar um pouco, vou dar stop, vou no cinema e quando voltar eu vou continuar. Eu quis fazer assim porque eu sinto que o filme vai ser melhor do que o livro. Normalmente acontece o inverso, né? A gente lê um livro e torce pro filme não estragar a história, pro diretor não colocar de fora aquela parte que a gente quer que fique dentro. Mas depois eu vou explicar por que eu acho que esse livro foi feito para o cinema. Porque inclusive ele parece mais um roteiro do que um romance. E eu tinha tudo pra gostar dessa história já no livro, porque eu acho que eu me enquadro no público-alvo dessa história. Eu sou fanático pelo universo. Quando eu era pequeno, meu pai me deu um livro, quando tinha uns 11 anos, ele me deu esse livro aqui, Astronomia. E eu lia e não conseguia entender muita coisa, mas eu achava fascinante, tem umas imagens muito legais aqui dentro. Olha só, as próximas metas da navegação espacial. Esse gosto pelo universo depois se estendeu em outras leituras, mas eu também tive um padrasto que tinha uma luneta e ele conseguia dizer quais estrelas eram quais, ele conseguia localizar onde estavam os planetas que na luneta eram apenas pontos. Por isso eu fui uma das pessoas que dias atrás tirou uma foto da lua, ficou lá debaixo do céu nublado torcendo para a lua aparecer. Eu consegui, fiquei feliz. Mas o que realmente me ajudou a apreciar o universo e entender as informações foi o Carl Sagan. Eu assisti a série original Cosmos, mas eu amei também a nova, é muito boa, com o Neil deGrasse Tyson. Aliás, eu recomendo o podcast dele que se chama Star Talk, é muito bom. Eu também comecei a ler esse livro aqui, O Grande Projeto, de Stephen Hawking. Parei na metade porque tive que dar tempo para outras leituras, mas é algo que me agrada muito. Quando eu tô nessa onda de pegar mais informações, eu pego esse livro daqui, leio um capítulo, coloco de lado, porque é o tipo de leitura que você tem que absorver com bastante calma e atenção. Além de estar em inglês, o John Gribben coloca muitos detalhes, muitas informações sobre tudo que é possível saber do universo, então é muito legal. Esse livro se chama Universo, uma Biografia. Fora isso, eu sou um fanboy da NASA. Eu fico entrando no site periodicamente, eu tenho uma caneca da NASA, um copo da NASA, também tem um lápis da NASA que infelizmente já acabou. Enfim, eu amo esse assunto. Eu tinha tudo pra gostar de Perdido em Marte, o livro. Esse é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, junto com essas duas produções. Eu digo duas produções porque então eu vou parar de gravar agora, vou assistir o filme e depois eu volto pra continuar. É o seguinte, eu realmente achei o filme bem melhor do que o livro. Eu vou mostrar pra vocês por que eu acho isso, vou mostrar uns trechos do livro explicando por que eu acho isso pra justificar. Mas também quero dizer que eu cheguei em casa agora e fiz uma pesquisa um pouquinho melhor sobre o autor e eu descobri que esse livro, The Martian, foi uma autopublicação e coincidentemente ele também publicou pela Amazon para Kindle. Então eu tenho esse cara em altíssima conta agora, apesar de não ter gostado do livro e mantenho a minha opinião, mesmo assim é admirável o que ele conseguiu fazer. Em primeiro lugar é que a pesquisa que ele teve que fazer para escrever tudo com os mínimos detalhes que ele escreveu cientificamente é incrível. Essa pesquisa é muito legal de ler, de perceber como ele criou cada problema sabendo depois como solucionar bem. Apesar de às vezes cansar um pouco, é algo que é o propósito do livro então. E em segundo lugar, esse livro presta um serviço muito grande para a NASA. É muito importante que as pessoas continuem ano após ano vendo a importância no que a NASA desenvolve, no que eles descobrem, no que eles têm como filosofia de trabalho, porque muito do que a gente hoje pode utilizar depende dessas tecnologias que eles desenvolvem e mantêm fora da Terra, como satélites e tudo mais. Não só é interessante saber sobre o universo, como é muito útil pra gente. Então, esse livro, por ter conseguido inspirar um filme
tão bom desse e inspirar tantas pessoas a olharem pro universo, olharem pra NASA e se interessarem por isso, é muito legal. Antes de mostrar as partes do texto que me fizeram não gostar tanto do livro, eu diria que eu resumo esse livro, essa história, como um daqueles programas do Discovery Channel, do Bear Grylls, de sobrevivência. Em vez dele ter que comer o que está vivo, ele tem que produzir a partir do que está morto. E tudo utilizando ciência. Então é muito legal esse aspecto. Ele foi deixado para trás acidentalmente, então não existe ninguém com quem ele possa interagir. Em qualquer história é assim que a gente descobre se a gente se vincula com o personagem ou não. É quando ele entra em contato com os outros. Isso normalmente é por meio dos outros que ele encontra conflitos. Como o conflito dele é o conflito da sobrevivência, o maior inimigo dele é Marte, ele só interage com Marte. A escolha do autor para a narrativa, por praticamente 7 capítulos seguidos, é a do Diário de Bordo. Aí entra a questão que me desanimou um pouco, principalmente pro início do livro. O início de qualquer livro é muito importante. Quando o narrador está distante, mesmo que ele seja em primeira pessoa, ele está relembrando o que ele está contando para você, ou então que ele seja em terceira pessoa, tudo que ele conta, mesmo que esteja o verbo lá no passado, fulano de tal entrou pela porta, o entrou está no passado. Mas mesmo assim, você está vendo as coisas acontecerem, porque o tempo está forjado na cena que está sendo descrita. Então você está vendo o tempo correr enquanto os verbos estão descrevendo as coisas no passado. A cena está correndo para você no presente, é um presente falso. Quando então o narrador é colocado como o protagonista escrevendo o diário, o tempo ele fica duplamente distante do leitor. É mais difícil criar cenas que deem a impressão de que estão acontecendo, porque você a todo momento vai se lembrar de que você só está sabendo das coisas ali contadas porque o protagonista está escrevendo. Ou seja, numa história de sobrevivência, se o protagonista te conta as coisas porque ele escreve, você já sabe que você só está podendo ler aquilo porque ele está bem o suficiente para escrever sobre aquilo. Qual o maior problema disso? Não tenha a sensação de perigo, porque se ele está bem o suficiente para escrever sobre aquilo que aconteceu, é porque o que aconteceu de ruim não causou nenhum dano ou mal a ele. Essa falta de tensão, ela não acontece só de vez em quando. É o livro inteiro, sempre que a narrativa vai para Marte. Ironicamente, eu só tive prazer nessa leitura quando a narrativa saía de Marte, porque é quando não tinha a necessidade do diário de bordo. É quando vinha o narrador em terceira pessoa, que falava como estavam as coisas na Terra, ou então quando esse narrador em terceira pessoa transitava para os outros pontos da história. Eu não vou dar muito spoiler aqui, eu só vou dizer que esse narrador em terceira pessoa, ele também tinha a capacidade de narrar o que estava acontecendo na nave, na Hermes, e também narrar eventualmente algumas coisas em Marte. Você pode dizer, Leon, mas a narrativa em diário é o estilo dessa história. Acontece que lá pro capítulo 13, esse narrador em terceira pessoa começa a surgir em Marte também. O autor deve ter percebido que ficaria cansativo utilizar só o diário, então ele começou a descrever algumas cenas em terceira pessoa, abrindo mão da necessidade do astronauta escrever tudo o que acontece. Se ele pôde fazer isso no meio do livro, ele poderia ter dissolvido um pouco mais para dar a dimensão do que é o protagonista sozinho em Marte. Eu peguei aqui um trecho do capítulo 14, ele diz assim: se eu ficar sem tempo antes de encontrar o traje, vou simplesmente correr para o veículo espacial. Vou ficar encrencado, mas terei tempo para pensar e materiais com que trabalhar. Respiro fundo, lá vamos nós. Aqui já dá para perceber o seguinte, ele está anunciando coisas que ele vai fazer antes de fazê-las, porque ele, claro, está escrevendo sobre isso antes de agir. O problema então é que ele não está agindo nessa narrativa, a gente não está vendo a ação do personagem. O que o autor faz então, e não é só nesse trecho, eu diria 70% do livro ou mais, é contar sobre coisas que serão feitas ou sobre coisas que foram feitas. Ele não mostra essas coisas sendo feitas. E mostrar e contar são duas coisas completamente diferentes. Em toda narrativa, seja na literatura ou no cinema, é muito importante que você mostre as coisas acontecendo, porque só assim os personagens agem, o tempo corre, a narrativa flui
e você consegue criar um vínculo. E aí depois desse trecho que eu li, vem assim: Diário de bordo, Sol 120, cortou, próximo diário. Aí ele diz: estou vivo e dentro do veículo espacial. Ou seja, a gente não viu o que ele fez, porque ele teve que fazer, depois sentar, escrever e contar pra gente. Não tem nenhuma chance de você se empolgar com o que foi feito nesse meio tempo, porque você não participou disso. Você não teve nenhum envolvimento com a ação. Você está só assistindo, indiferente ao que acontece. Eu gosto quando eu tenho a sensação de que eu estou participando do que está sendo feito, que eu estou tendo a mesma dificuldade que o protagonista, que eu estou pensando junto com ele. E falando em pensar junto com ele, a maioria dos problemas e os conflitos nesse livro, eles são difíceis demais para a gente resolver. Só ele consegue resolver, seja os cálculos ou as ideias mirabolantes. É legal ver o que ele inventa, mas a gente não tem nenhuma participação nisso, zero. E é engraçado que o autor tenha em alguns momentos colocado o protagonista lendo Agatha Christie, especial Poirot, porque Agatha Christie para mim é um exemplo de como você colocar problemas que o leitor não vai conseguir resolver sozinho, ou se espera que assim seja, que ele não consiga resolver o problema, o mistério sozinho, mas tente e sinta que está tentando. Essa é a graça dos livros da Agatha Christie e que faltou bastante aqui. É claro que não é o propósito, mas se você vai colocar um problema em cada página, porque é um problema em cada página do livro, e a solução também, soluções novas a cada página, o leitor tem que ter alguma participação, mesmo que seja de vez em quando. Mas colocando isso de lado, eu acho que ele conseguiu criar um personagem bem humorado. Tem uma frase que eu gosto que é quando ele sai da eclusa de ar com um laptop e a tela de LCD pifa. Talvez eu poste um comentário de consumidor: levei o produto para a superfície de Marte, parou de funcionar. Nota 0 de 10. Sobre o filme, a grande vantagem quando você coloca um ator como Matt Damon como protagonista é que instantaneamente ele já tem muitas características. É uma bagagem que o ator traz e você se identifica com ele sem nenhum esforço do roteiro. Primeiro porque ele atua bem, e segundo porque conscientemente a gente lembra de tudo que ele já fez e já gera uma conexão que você fala: esse cara tem que ser salvo, traz ele pra casa. De qualquer maneira, o roteiro cortou tudo que precisava ser cortado do livro. Esse não é um daqueles casos que fala: poxa, não colocou aquele momento do livro no filme. As poucas coisas que eu sinto que ficaram de fora e algumas mudanças que foram feitas só melhoraram a história, facilitaram o clímax e principalmente melhoraram o ritmo da história. Porque no livro a quantidade de problemas é demais da conta. Como qualquer roteiro, o tempo da exibição pede que você não crie tantos problemas, e os problemas que você crie estejam nos momentos certos para fazer a história te impactar. Senão você cansa, senão você fala: tá, nossa, só vai dar merda. No livro, toda página dá merda. Enquanto no filme as coisas fluem muito bem, no livro elas aceleram e param. Esse é um dos casos, então, que se você que está vendo esse vídeo não leu o livro, eu não vou recomendar a leitura. Eu vou falar: vê o filme. Tudo que está contado ali no papel parece um esboço para um roteiro de cinema. O filme é do Ridley Scott, que é o diretor do Êxodos, Gladiador, Prometheus. Mas enfim, se você gosta do universo, se você é uma daquelas pessoas que tentou tirar foto da lua, eu recomendo muito o filme. Se você concorda ou não que o livro não é tão bom, se você já viu o filme e não acha que foi tudo isso, está discordando do que eu falei, acho que a gente pode concordar pelo menos que tá na hora da NASA parar de mandar o Matt Damon pra fora da Terra.